Olá, excelente dia para você que está aí do outro lado da telinha acompanhando mais um Devocional Kids. Que Deus abençoe o seu dia e que Ele se faça presente todos os dias da sua vida. O meu nome é Bruno e hoje eu vou contar a história de um grande herói da Bíblia chamado Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. E a história de Moisés está escrita entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. E para entender melhor como o povo hebreu foi parar no Egito e lá viraram escravos, vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Vocês lembram da história de José? Pois bem, José, ele foi vendido como escravo, depois se tornou governador do Egito, e tempos depois ele levou seu pai Jacó e seus familiares para morar lá no Egito. E lá, ele e seus familiares eram bem respeitados, tanto por Faraó, pelo povo egípcio. Porém, depois de um tempo, o Faraó morreu, José morreu, os outros faraós já não conheciam mais a história de José. E com isso passou a escravizar o povo. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Naquele tempo, havia um faraó muito mau. E ele decretou que fossem mortos todos os bebês meninos, pois ele não queria que o povo hebreu se multiplicasse. E quando Moisés nasceu, sua mãe ficou muito triste de não poder ficar com ele. Ainda assim, ela ficou com Moisés durante 3 meses. Depois disso, ela não teve mais como ficar com Moisés. E aí ela colocou Moisés no cesto e colocou às margens do rio Nilo, na esperança de que Moisés não fosse morto pelos egípcios. E a sua irmã, Miriam, acompanhou todo o trajeto e viu quando a filha de Faraó o encontrou. E logo que a filha de Faraó o encontrou, gostou muito de Moisés. E nisso, sua irmã Miriam se aproximou dela e disse que conhecia uma pessoa que poderia amamentar a criança. E a filha de Faraó concordou. Com isso, sua própria mãe, chamada Joquebede, amamentou Moisés. E quando Moisés alcançou certa idade, ele foi levado para a filha de Faraó, para viver como um príncipe. E lá Moisés aprendeu a escrever e aprendeu toda a ciência dos egípcios. E Moisés se tornou um homem que falava e agia com autoridade. E quando alcançou a fase adulta, Moisés mostrou se importar com seu povo de origem. E ao ver um hebreu sendo maltratado pelo egípcio, ele matou o egípcio. Porém, ele pensou que ninguém havia visto o que ele tinha feito. Aí, no outro dia, ele viu 2 hebreus brigando. E ele disse o seguinte: homens, escutem, vocês são irmãos, parem de brigar. E aí, um dos hebreus que estava maltratando o outro, empurrou ele para o lado e disse: quem pôs você como nosso juiz ou nosso chefe? Por acaso você quer fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem? E aí Moisés parou e pensou: meu Deus, se este homem sabe o que eu fiz, com certeza outras pessoas já estão sabendo. E se chegar no ouvido de Faraó, ele vai querer me matar. Então, não vai ter outro jeito, eu vou ter que fugir. E assim Moisés fez. Ele fugiu para a terra de Midian. E na terra de Midian, ele ajudou e protegeu as filhas de Jetro. E ali, Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, chamada Zípora. E com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. E ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro. Ele estava pastoreando e ele viu um arbusto em chamas. E aí ele pensou: que estranho, esse arbusto está pegando fogo e não se consome. Eu vou chegar mais perto para ver. E quando Moisés chegou perto, Deus falou com ele que ele seria o grande líder do povo de Israel. Porém, Moisés, ele achou que não era capaz. Ele se mostrou resistente. E aí Deus falou com ele que estaria com ele em todos os momentos. Ainda assim, Moisés se mostrou resistente. Disse que não sabia falar direito, que se atrapalhava com as palavras. E aí Deus permitiu que seu irmão Arão fosse servir como seu porta-voz, anunciando a mensagem de Deus dada a ele. Depois de ter passado 40 anos no deserto, Moisés retorna para o Egito para confrontar Faraó. E lá ele disse o seguinte: Faraó, eu vim no nome do Deus Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou, para libertar o meu povo. Porém, Faraó disse o seguinte: olha, eu não vou libertar o seu povo e eu não conheço o Deus de Israel. E isso tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus, que muitos anos antes já havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. E Deus usou Moisés e Arão para mostrar ao seu povo, tanto aos egípcios
quanto aos hebreus e enviou uma série de 10 pragas, que significava o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, sobre seu rei e sobre os seus deuses. E após as consecutivas pragas que apontavam para o poder do Deus Todo-Poderoso, Faraó permitiu que o povo de Israel fosse embora. Porém, depois que o povo de Israel foi embora, ele viu a cidade vazia, viu que não tinha ninguém para trabalhar para ele, para construir as cidades. E aí ele voltou atrás, convocou todo o exército para ir atrás do povo hebreu. E quando o povo hebreu estava de frente com o Mar Vermelho, avistou o exército de Faraó. E aí muitos questionaram Moisés: Moisés, você me trouxe aqui, você nos trouxe aqui para morrer no deserto, preferimos estar lá no Egito sendo escravos. Muitos já tinham visto o poder de Deus, mas ainda assim se mostraram descrentes. E nisso, Deus ainda assim abençoou o povo hebreu. Abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar em terra seca. E o exército de Faraó também o acompanhou. Eles pensaram: se o povo hebreu está passando pelo mar, eu também vou passar. Porém, depois que o último hebreu saiu do mar, as paredes de água desabaram e todo o exército de Faraó morreu afogado. Depois dali, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado por Deus, pois Deus enviava o maná todos os dias do céu. E foi ali também, no Monte Sinai, que Moisés recebeu as placas contendo os 10 mandamentos enviados pelo Senhor. Em decorrência da incredulidade, desobediência do seu povo, o caminho que deveria ser percorrido por alguns dias se estendeu por 40 anos. E o resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Moisés foi um grande homem. Diversas vezes Deus falou com Moisés, e Moisés, ele sempre foi fiel e obediente ao Senhor. E hoje Deus fala comigo e também fala com você. Mas como? Tem várias formas. Eu vou citar 2: através da oração e da Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo o que precisamos para crescer e viver. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era pequeno, eu queria crescer logo para deixar de ser café com leite nas brincadeiras. E aí eu falei com minha mãe: mãe, o que é que eu posso fazer para crescer mais rápido? Ela disse: meu filho, se você comer a comida toda e comer as coisas saudáveis, Deus vai ajudá-lo a crescer. E a comida nos ajuda a crescer, não é isso? Porém, Deus quer que nós cresçamos de outra maneira também. Ele quer que nós cresçamos no entendimento dele e nos tornemos cristãos. A Bíblia diz: cresça na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa foi a história de Moisés. Vamos orar? Feche seus olhinhos, por favor. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, reconhecemos todo o teu poder e toda a tua autoridade. Cuidai das crianças do mundo inteiro. Que o Senhor dê a elas sabedoria e graça, como o Senhor deu ao seu Filho, Jesus Cristo. E que o Senhor coloque no caminho delas pais amorosos e cuidadosos, como Jesus Cristo teve. Que o Senhor, assim como fez com o povo de Israel, supriu todas as suas necessidades, que o Senhor possa invadir cada lar que está assistindo esse vídeo agora, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. No nome de Jesus, amém.